Em junho de 2006, os sensores do satélite GRACE da NASA sofreram uma queda orbital inexplicável sobre a Antártida Oriental. O que eles detectaram na região da Terra de Wilkes não foi apenas gelo ou rocha. Foi um MASCON, uma concentração de massa tão absurda que distorce a física local. A versão oficial diz que é um asteroide antigo. A matemática diz o contrário. Asteroides se fragmentam. Isto aqui é uma estrutura sólida de 480 quilômetros com densidade de metal refinado. Não estamos olhando para uma cratera. Estamos olhando para uma máquina enterrada que a crosta terrestre não consegue mover. Deixe seu like agora. É o único sinal que o algoritmo entende para não enterrar este dossiê. E diga nos comentários, de onde você nos assiste? Preciso mapear a extensão desta frequência. A teoria é clara. Se o HAARP no Alasca é o gerador e o Japão é o portal, a Antártida é o disco rígido. Hoje vamos acessar a anomalia de Wilkes. O que está sob 2 quilômetros de gelo não é natural. É uma âncora geofísica que estabiliza o planeta, e ela acabou de ligar. Sou o roteirista, e estas são as crônicas. Em março de 2002, a NASA colocou em órbita um experimento que mudaria a geofísica para sempre. A missão GRACE. Diferente de satélites ópticos que tiram fotos, o GRACE opera como uma balança planetária. São 2 satélites gêmeos voando em formação, separados por 220 quilômetros. Quando o satélite líder passa sobre uma montanha ou uma zona de alta densidade, a gravidade extra o puxa e a distância entre os dois aumenta. Eles medem essa flutuação com precisão de micron. Eles sentem o peso do mundo. Durante 4 anos, o sistema mapeou o globo sem incidentes, até começar a sobrevoar repetidamente o leste da Antártida em 2006. Os dados que chegavam de uma região específica, a Terra de Wilkes, eram anômalos. O computador de bordo registrava um solavanco gravitacional consistente. Não era um erro de telemetria. Havia algo enterrado sob o gelo que exercia uma força de atração brutal, muito maior do que qualquer formação rochosa padrão deveria ter. A equipe liderada por Ralph von Freese, da Universidade Estadual de Ohio, isolou os dados. Eles precisavam descontar o peso do gelo para ver a rocha matriz. Ao removerem digitalmente a camada de 2 quilômetros de gelo, o que restou não foi um continente plano. Eles encontraram uma concentração de massa, um MASCON, de proporções bíblicas. O sinal indicava um objeto denso de aproximadamente 480 quilômetros de largura. Para colocar isso em perspectiva tática, o objeto é maior que o estado de São Paulo. Ele ocupa uma área que cobre quase toda a extensão territorial da Alemanha. E não se trata de uma montanha espalhada. A assinatura gravimétrica mostrava um corpo compacto, centrado e incrivelmente pesado. Na geologia, densidade significa metal. Rochas sedimentares são leves, granito é médio, metal é o que faz a agulha pular. A interpretação imediata da comunidade científica foi a de um impacto de meteoro. Eles teorizaram que uma rocha espacial, 3 vezes maior que a que extinguiu os dinossauros, atingiu a Antártida há 250 milhões de anos, durante a extinção do Permiano-Triássico. A teoria é conveniente. Ela explica a cratera e fecha uma lacuna histórica, mas ela ignora a composição do objeto. Um asteroide de 50 quilômetros de diâmetro vaporiza no impacto. Ele se mistura com a crosta derretida e se espalha. O que o GRACE detectou não foi poeira espalhada, foi um núcleo sólido. A leitura sugere que a massa principal do objeto permaneceu intacta. É como se uma bala de canhão tivesse perfurado a Terra e ficado alojada lá, sem se deformar. Isso levanta a questão da integridade estrutural. Que tipo de material suporta um impacto dessa magnitude sem se desintegrar? A densidade aponta para ligas de ferro-níquel de pureza absoluta, ou algo ainda mais exótico na tabela periódica. A rocha que a NASA diz estar lá embaixo tem a assinatura de uma bigorna planetária. Além disso, a localização é suspeita.
A anomalia de Wilkes está situada quase perfeitamente no centro de massa da placa antártica. Se você fosse projetar um sistema para estabilizar a rotação de um giroscópio, neste caso a Terra, você colocaria os pesos de chumbo exatamente nos polos. O MASCOM age como um lastro. A ciência oficial tenta normalizar os dados, chamando-os de intrusão magmática sob a cratera, mas o magma sobe de forma caótica. A anomalia de Wilkes tem geometria. O mapa de gradiente de gravidade mostra bordas definidas, quase como se o objeto tivesse sido usinado ou depositado intencionalmente, e não resultado de uma colisão aleatória. Em 2006, nós tivemos a primeira confirmação de que o Polo Sul esconde mais do que gelo. O satélite Grace olhou através da cortina branca e viu o maquinário. Mas a gravidade foi apenas o primeiro alerta. O que torna esse meteoro impossível não é o seu peso, mas o fato de que a Terra tentou empurrá-lo para fora por 250 milhões de anos e falhou. Na geofísica, existe uma lei fundamental chamada isostasia. A crosta terrestre flutua sobre o manto, como um iceberg flutua na água. Quando você remove um peso enorme, como o gelo derretendo, a Terra sobe. Quando você cria uma depressão violenta, como uma cratera de impacto, o manto, que é plástico e viscoso, flui lentamente para preencher aquele espaço e empurrar o fundo da cratera de volta ao nível zero. A Terra tem a capacidade de cicatrizar suas feridas gravitacionais. O problema com a anomalia de Wilkes é o tempo. A datação estimada para o suposto impacto é de 250 milhões de anos atrás, na fronteira do Permiano-Triássico. Em uma escala de tempo geológico tão vasta, o rebote isostático já deveria ter ocorrido completamente. A cicatriz gravitacional deveria ter desaparecido, ou, no mínimo, ter sido suavizada significativamente pela pressão ascendente do manto. No entanto, os dados do Grace mostram exatamente o oposto. A anomalia não só persiste como é nítida. O MASCOM está lá, exercendo uma pressão negativa contínua. É como se o objeto tivesse parado o relógio geológico. A crosta terrestre tentou empurrá-lo para cima por 1/4 bilhão de anos, mas o objeto se recusou a mover 1 milímetro. Isso viola o comportamento padrão da reologia das rochas. Para entender a gravidade dessa falha, compare com a cratera de Chicxulub, no México, o impacto que matou os dinossauros há apenas 66 milhões de anos. Chicxulub é geologicamente jovem, mas sua assinatura gravitacional já está muito mais difusa e normalizada do que a de Wilkes. A Terra já digeriu parte daquele impacto, mas a Terra de Wilkes, 4 vezes mais antiga, permanece intocada. Isso sugere que a densidade do objeto não é apenas alta, é extrema. Ele funciona como uma âncora mecânica. A massa específica do material enterrado é superior à força de empuxo do manto. Não estamos lidando com rocha comprimida. Estamos lidando com um material que afunda na crosta, como uma esfera de chumbo em um colchão de espuma, e permanece lá indefinidamente. Cientistas da Universidade de Ohio admitiram em relatórios técnicos que a permanência do MASCOM é incomum. Eles usam eufemismos para descrever o que é, na prática, uma impossibilidade física para condritos rochosos, asteroides comuns. Se fosse um meteoro de pedra, ele teria se quebrado e dispersado. Se fosse de ferro comum, teria corroído ou se fundido. A nossa tese do disco rígido explica essa anomalia. Se a estrutura é artificial e foi desenhada para ser perene, ela precisaria ser feita de ligas refratárias ultradensas, capazes de resistir tanto à corrosão química quanto à pressão tectônica. O objeto não caiu ali por acaso. Ele foi posicionado. Ele está travando a placa continental antártica no lugar. Essa rigidez estrutural explica por que a Antártida é o continente mais imóvel do planeta. Enquanto as outras placas tectônicas derivam e colidem, a Antártida gira em torno do próprio eixo, com estabilidade suspeita. O MASCOM de Wilkes age como o pivô central.
o prego que segura o tapete. A geologia convencional ignora esse fato porque aceitá-lo exigiria reescrever a história da formação planetária. Eles preferem chamar de anomalia inexplicada a admitir que há um corpo estranho no Polo Sul que vence a mecânica dos fluidos do manto terrestre. Mas a gravidade e a falta de rebote são apenas a estrutura física. O verdadeiro perigo e a verdadeira função desse objeto revela-se quando olhamos para o espectro invisível. O satélite Grace mediu o peso, mas outros sensores mediram a energia. E o que sai daquele buraco no gelo não é apenas frio, é eletromagnetismo organizado. Se a gravidade nos deu o peso do objeto, o magnetismo nos revela a sua natureza. Na geofísica, existe um limite térmico absoluto chamado ponto de Curie. Para minerais magnéticos comuns, como a magnetita, essa temperatura é de cerca de 580 graus Celsius. Quando uma rocha é aquecida acima desse ponto, ela perde qualquer propriedade magnética prévia. A violência de um impacto de asteroides, capaz de criar uma cratera de 500 quilômetros, gera temperaturas de milhares de graus, vaporizando a crosta e resetando o campo magnético local para zero. Pela lógica acadêmica, a Terra de Wilkes deveria ser um buraco negro magnético. A zona de impacto deveria ser magneticamente morta, uma cicatriz neutra onde o calor apagou a memória da rocha. Mas quando sobrepomos os mapas do ADMAP, Antarctic Digital Magnetic Anomaly Project, com os dados de gravidade do Grace, encontramos uma contradição flagrante. O MASCOM não é neutro. Ele pulsa com uma intensidade magnética feroz. As leituras mostram estrias magnéticas de alta amplitude correndo diretamente sobre a anomalia gravitacional. Isso destrói a hipótese do impacto simples. Se um meteoro tivesse caído ali, o calor teria desmagnetizado a região por milhões de anos. O fato de haver um campo forte e organizado sugere uma de duas coisas. Ou o objeto esfriou de maneira controlada, ou o próprio objeto gera o campo ativamente. A estrutura do campo também não é natural. Campos gerados por vulcanismo ou intrusões de magma são caóticos, como raízes de árvores espalhadas aleatoriamente. O que vemos em Wilkes são linhas de fluxo paralelas e arcos concêntricos. A geometria do campo magnético espelha a geometria do anel gravitacional. Na engenharia elétrica, chamamos isso de indução por solenoide. Isso valida a nossa tese central do disco rígido. Em sistemas de armazenamento de dados, gravamos informações alterando a polaridade magnética de domínios microscópicos em um disco de metal. A Terra de Wilkes apresenta flutuações de polaridade em escala continental que se assemelham a trilhas de dados. O gelo acima, com 2 km de espessura, não é apenas uma cobertura. Ele atua como um isolante térmico ideal, mantendo os supercondutores lá embaixo na temperatura de operação. Compare isso com as anomalias detectadas em Marte. A região de Utopia Planitia possui uma assinatura quase idêntica. Uma depressão circular massiva, com um MASCOM magnético subjacente. A NASA envia sondas para essas regiões porque sabe que são pontos de estabilidade eletromagnética. Parece que a Terra e Marte compartilham o mesmo padrão de hardware, instalado em suas regiões polares, ou de alta latitude. A intensidade do campo em Wilkes é suficiente para causar distúrbios na navegação. Pilotos que operam voos de reabastecimento próximos à borda da anomalia relatam frequentemente desvios inexplicáveis nas bússolas e estática de banda larga nos rádios HF. O equipamento analógico sente a presença do objeto antes mesmo dos instrumentos digitais. Há uma sujeira eletromagnética emanando do gelo. Essa anomalia magnética também funciona como um escudo. Durante tempestades solares severas, enquanto o resto da atmosfera polar brilha com auroras caóticas, a região diretamente acima de Wilkes frequentemente apresenta um vazio ou um comportamento de aurora diferente, mais estruturado. O campo magnético local é forte o suficiente para repelir ou canalizar o vento solar de forma independente do campo da Terra.
Se o núcleo desse objeto fosse apenas ferro inerte, ele seria passivo. Mas a interação com o vento solar sugere que o sistema é reativo. Ele responde à energia externa. É um circuito fechado que usa o magnetismo terrestre como fonte de alimentação e o MASCOM como o capacitor que armazena a carga. O que a ciência chama de anomalia magnética residual é, na verdade, um sinal de sistema ligado. E se os sensores magnéticos mostram que a máquina está energizada, os sismógrafos instalados recentemente na costa antártica nos deram a prova final. O objeto não está apenas zumbindo magneticamente. Ele começou a emitir um som físico. A geofísica nos ensina que o planeta é barulhento. O magma se move, as placas estalam, o oceano bate na plataforma continental. Mas o ruído sísmico natural é aleatório, um ruído branco, geológico. O que os sismógrafos modernos, instalados na base americana de McMurdo e na remota estação russa Vostok, começaram a captar vindo da direção de Wilkes, não é ruído. É um pulso. Uma vibração rítmica de ultra-baixa frequência que desafia a explicação tectônica padrão. Desde 2018, pesquisadores notaram um aumento na amplitude de ondas sísmicas de período longo emanando do interior da Antártida Oriental. Não são terremotos súbitos, fraturas violentas na crosta. É um tremor de fundo contínuo, conhecido tecnicamente como tremor harmônico. Esse tipo de assinatura é geralmente associado ao movimento de fluidos em vulcões ativos. Mas não há vulcões ativos conhecidos sob a terra de Wilkes, apenas a carcaça fria do continente. A frequência desse tremor é assustadoramente constante. Enquanto vulcões variam o tom conforme a pressão do magma muda, o sinal de Wilkes mantém uma estabilidade de metrônomo. Ele oscila em frequências abaixo de 5 Hz, entrando na faixa do infrassom. É um som que o ouvido humano não escuta, mas que o corpo sente como um mal-estar indefinível, uma pressão no peito que pesquisadores polares relatam frequentemente como ansiedade da calota polar. Analisando a velocidade de propagação dessas ondas, descobrimos outra anomalia. Ondas sísmicas viajam em velocidades diferentes, dependendo do material que atravessam. Elas aceleram em materiais densos e frios. Quando as ondas atravessam a região do MASCOM, elas sofrem uma aceleração abrupta. A tomografia sísmica sugere que elas estão passando por um meio que não é rocha silicatada. A velocidade é compatível com a transmissão em metal sólido, sob alta pressão. Aqui a nossa tríade neural se conecta. Se o Alasca é o gerador de sinal, ADREP, e o Japão é a porta de entrada, a Antártida está agindo como o receptor de ressonância. Curiosamente, os picos de intensidade do tremor em Wilkes coincidem milimetricamente com os horários de operação de alta potência das instalações ionosféricas no hemisfério norte. Quando o norte grita, o sul vibra. A camada de gelo de 2 km sobre o objeto atua como uma membrana acústica. O gelo é um excelente condutor de vibração. O MASCOM está usando a calota polar como um amplificador gigante, transformando a Antártida em um alto-falante planetário virado para o espaço. O som não é para nós. É uma transmissão de telemetria. Em 1997, a NOAA detectou o famoso som The Bloop na costa do Chile, não muito longe da zona de influência antártica. A explicação oficial foi gelo partindo. Mas a assinatura espectral do bloop era orgânica ou mecânica, não fratura de gelo. O que estamos vendo agora em Wilkes pode ser a fonte contínua daquele sinal. O motor está em marcha lenta. A consistência do sinal sugere que o objeto está ativo ou em modo de espera energizado. Estruturas geológicas mortas não vibram em harmônicos perfeitos. Para gerar essa frequência, é necessária uma fonte de energia. O decaimento radioativo de isótopos dentro do objeto poderia fornecer calor, mas não ritmo. O ritmo implica um ciclo de operação. Geofísicos independentes sugerem que o MASCOM pode ser piezoelétrico. Sob a pressão esmagadora de bilhões de toneladas de gelo, a estrutura cristalina do objeto
converte pressão mecânica em carga elétrica e vice-versa. Ele está respirando eletricamente, convertendo o peso do gelo em um campo de força pulsante. O que o satélite Grace viu foi a massa. O que os magnetômetros viram foi a carga. O que os sismógrafos ouvem agora é o processamento. O sistema está online. E a mudança recente na frequência, detectada nos últimos meses, indica que ele está saindo do modo de espera. A porta no Japão está aberta e o disco rígido na Antártida começou a gravar. Todos os vetores apontam para a mesma conclusão inquietante. A anomalia gravitacional detectada pelo Grace, a resistência isostática impossível, o campo magnético organizado e o tremor harmônico formam um diagnóstico único. O que está sob a terra de Wilkes não é um acidente geológico. É um componente funcional da máquina planetária. E a variável mais perigosa agora não é o objeto em si, mas o ambiente ao seu redor. O gelo está desaparecendo. O derretimento acelerado na Antártida Oriental não segue apenas os modelos climáticos atmosféricos. Há um fluxo de calor geotérmico vindo de baixo para cima, especificamente na região da anomalia. O MASCOM está aquecendo. Se a nossa hipótese estiver correta, e isso for um hardware de processamento ou estabilização, o calor é um subproduto de operação. O sistema está dissipando energia térmica porque está processando uma carga maior de dados eletromagnéticos. À medida que a camada de gelo afina, a pressão sobre o objeto diminui. Isso é crítico. Se o mecanismo piezoelétrico depende da compressão do gelo para manter seu estado de equilíbrio, a remoção dessa carga pode funcionar como um gatilho de liberação. Estamos removendo a trava de segurança de uma mola comprimida há 250 milhões de anos. A reação da crosta não será lenta, será violenta e instantânea. A tríade neural está completa. O Alasca excita a ionosfera. O Japão abre a condutividade no oceano. A Antártida aterra a energia e ajusta o eixo. É um mecanismo de reset global. Civilizações antigas falavam de ciclos de cataclismo, de momentos em que o céu mudava de lugar. Talvez eles não estivessem falando de magia, mas de mecânica orbital, assistida por estruturas como esta. A NASA planeja novas missões para sobrevoar a área com radares de penetração mais potentes, mas os dados públicos estão ficando escassos. Os mapas de alta resolução da Terra de Wilkes estão sofrendo redações e borrões em softwares como Google Earth. Eles estão escondendo a clareira visual. O que eles viram nas últimas varreduras assustou o comando central. Não estamos lidando com arqueologia. Arqueologia é o estudo do passado morto. Isso é tecnologia ativa. O MASCOM de Wilkes é um bueiro para o desconhecido, uma tampa de metal pesado colocada sobre uma infraestrutura que antecede a humanidade. E alguém ou alguma coisa acabou de ligar o interruptor principal. A anomalia não é uma ameaça passiva, é um relógio. Cada pulso sísmico é um segundo a menos na contagem regressiva para a próxima inversão geomagnética. O escudo da Terra está sendo modulado a partir do Polo Sul. E nós, com nossa civilização frágil baseada em eletrônica de superfície, estamos construindo casas em cima da CPU de um computador que está reiniciando. A pergunta final não é o que é aquilo. A pergunta é quem construiu. Se a natureza não faz linhas retas e a geologia não cria metais puros de 480 km, então temos que aceitar a alternativa. A Terra é um ambiente construído, e a sala de máquinas fica na Antártida. O objeto sobreviveu à extinção do Permiano, sobreviveu à extinção dos dinossauros. Ele foi desenhado para durar. Nós somos apenas os inquilinos temporários que acabaram de descobrir a caixa de fusíveis no porão. E, infelizmente, começamos a brincar com ela. Mantenha seus olhos nos dados sísmicos do hemisfério sul. Quando o próximo grande evento acontecer, não olhe para a falha de San Andreas. Olhe para Wilkes. O sinal virá de lá. O disco rígido terminou a gravação. O sistema está pronto para executar. A evidência do satélite Grace é pública,
mas a interpretação é restrita. O que apresentei aqui são os pontos que a academia se recusa a conectar. Se este dossiê fez sentido para você, a sua frequência está alinhada com a do canal. Ação imediata. Inscreva-se e ative o sino. O algoritmo tenta suprimir esse tipo de correlação técnica, e sua inscrição é a única forma de manter o sinal vivo. No próximo dossiê, vamos subir a latitude. Vamos investigar a estrutura de Richat, o olho do Saara, e por que a CIA classificou os estudos geológicos daquela região nos anos 60. Sou o roteirista. Desligo.